Estamos começando mais uma aula da Mentoria Imparável, nossa mentorship, e hoje nós estamos falando sobre inteligência emocional. Aliás, esse mês, né, nós estamos falando sobre inteligência emocional e hoje eu quero trazer alguns pontos importantes aqui do porquê a inteligência emocional faz parte do nosso crescimento pessoal. Então vai ser uma aula bem top, talvez seja uma aula bem rápida também, mas a gente vai falar bastante sobre as principais emoções ou as 6 emoções universais que nós conhecemos. Mas eu já quero começar definindo o que significa inteligência emocional. É uma palavra que está em alta, né? Muitas pessoas falando, às vezes você assiste live, assiste alguma pessoa comentando sobre isso, e sempre tem alguém lembrando do tema inteligência emocional. Eu, por muito tempo, fiquei sem saber o que era inteligência emocional, até que eu comecei a estudar o desenvolvimento pessoal e eu fui entender o que significava a inteligência emocional. Mas a inteligência emocional é a capacidade que nós temos de reconhecer, de entender e de gerenciar e também influenciar as nossas próprias emoções, né? O nome já fala, inteligência emocional. Mas não só as nossas emoções. É a gente conseguir enxergar esse processo nas emoções dos outros. Então, a inteligência emocional, ela é desenvolvida com base nos conceitos da inteligência emocional introduzida por Daniel Goleman. Ele é o conhecido como o pai da inteligência emocional, né? Ele que caracterizou esse termo. E a inteligência emocional, ela é essencial para o nosso sucesso, tanto pessoal quanto profissional. Isso vai impactar diretamente em como nós nos relacionamos com as pessoas ou com o mundo ao nosso redor. E é muito importante nós aprendermos sobre inteligência emocional e que nós possamos aprender a gerenciar essas emoções, porque elas interferem diretamente no nosso resultado. As emoções interferem diretamente no nosso resultado. Eu acredito, né? Acredito que você deve ter assistido, Lucas, o filme Divertidamente. O 2 agora está acho que ainda está em cartaz, né? O Divertidamente 2. E esse filme Divertidamente, ele mostra certinho ali a ação das emoções. Se a gente parar para analisar, é praticamente a mesma coisa que acontece com a gente. Tem muito estudo dentro daquele filme ali, do Divertidamente. Eu vi até um comentário que quem escreveu o roteiro foram pessoas realmente psicólogos que escreveram para abordar isso das crianças, para ajudá-las a entenderem as emoções. Né? O 2 eu ainda não vi, mas tem uma pegada um pouquinho mais profunda também. É muito, muito interessante. É um filme de adulto, na verdade, né? É, por mais que trata, né, da emoção de uma criança, que depois ela vai crescendo e tal, mas tem tudo a ver. Porque a maior parte dos traumas que nós temos é na infância, é na adolescência. A maior parte dos bloqueios que são gerados em nós é na infância e na adolescência. E hoje, muitas vezes nós estamos travados em algumas áreas da vida, porque nós temos que desbloquear ainda algumas coisas que ficaram lá atrás e muitas coisas a gente nem faz ideia que a gente precisa ainda desbloquear. E a inteligência emocional, ela vem de encontro com essa proposta de fazer com que a gente consiga entender as emoções, aprender sobre as emoções e começar a gerenciar essas emoções, porque gerenciando essas emoções é que a gente consegue ter o melhor controle sobre os nossos resultados. Eu quero até falar sobre algumas emoções, que são algumas emoções fundamentais para a experiência humana. Algumas são universais. 6 delas são universais, identificadas pelo psicólogo Paul Ekman, e é aceita, né, de uma forma geral, nesse processo aí, como as emoções universais. Essas emoções universais são os bonequinhos lá, as personagens lá do Divertidamente, que é a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, a surpresa e o nojo. Nesse Divertidamente 2 eles acrescentaram a ansiedade, né? Uma nova emoção lá. Foi interessante também, a gente vai falar um pouquinho sobre outras emoções até o final dessa aula. Mas vamos lá. Eu quero trazer para vocês o que é cada uma dessas emoções.
A alegria é uma emoção. A alegria é um sentimento de felicidade e contentamento que pode surgir de experiências positivas e realizações de objetivos. Só vou repetir um pouquinho. A alegria é uma felicidade, é um sentimento de felicidade, de contentamento que pode surgir de experiências positivas e também de realizações de objetivos. Aí volta naquilo que eu sempre tenho falado lá. Primeira coisa que a gente precisa para esse desenvolvimento pessoal são objetivos. Definir os nossos objetivos. Depois que definir os objetivos, a gente precisa fazer o quê? Definir as metas para poder alcançar esses objetivos. Definiu as metas, o que a gente precisa? Criar um plano de ação, criar um planejamento. Depois que eu crio esse planejamento, o que acontece? Fica muito mais fácil de eu trilhar esse caminho, né? De eu seguir nesse direcionamento. Então, a alegria, ela está ligada, a emoção, a alegria está ligada na realização desses objetivos. Então, quando eu estou alegre, eu tenho mais ânimo, mais disposição. Olha como que as emoções fazem a diferença. E aí faz com que eu consiga também entrar na realização desses objetivos e em direção àquilo que eu estou buscando. A tristeza, pelo contrário, é a emoção que reflete a perda ou a decepção e muitas vezes associada a eventos ou mudanças significativas. Então, quando as coisas fogem do controle, né, quando eu não perco o direcionamento da coisa, eu começo a ficar triste. E a tristeza é uma emoção que todos nós temos. E às vezes durante o dia você vai se sentir alegre e você vai se sentir triste. E tá tudo bem, você não é uma pessoa bipolar por isso. Porque são sentimentos, são emoções, né? São coisas que refletem o nosso dia a dia. O que não pode acontecer? Eu não vou conseguir ser alegre o tempo todo e eu não vou conseguir ser triste o tempo todo. Se eu estiver alegre o tempo todo, eu estou escondendo alguma coisa. E se eu estiver triste o tempo todo, tem alguma coisa errada também. Por quê? A alegria libera algumas substâncias para o nosso corpo. A tristeza também libera algumas substâncias do nosso corpo. Então, por isso que é importante a gente ter esses picos, né? Alguns momentos a gente vai ter que estar alegre, outros momentos a gente vai estar triste. Às vezes você assiste um vídeo, assiste um filme ali, você se emociona, né? E aí vem aquela tristeza, aquela coisa assim. Ou você recebe a notícia de que você perdeu alguém, ou você recebe uma notícia que perdeu o emprego, ou recebe uma notícia que aquele negócio que você estava fechando não deu certo, ou você recebe uma notícia que não vai ser conforme você gostaria, o teu planejamento vai ter que mudar, você vai ter que fazer mudança significativa em algumas coisas, e aí vem aquele sentimento de tristeza. E tá tudo certo se vir esse sentimento de tristeza. O que não pode acontecer? Não pode acontecer da tristeza permanecer por longo período. Então, um dia, dois, aí foi pro terceiro dia, já liga o sinal de alerta. Não pode ficar triste por muito tempo. Porque você vai começar a perder o foco, você vai começar a perder o controle, você já vai se tornar uma pessoa indisciplinada, você já não vai ter ânimo para poder fazer as coisas. Então, essas emoções, elas são importantes e interferem diretamente nos nossos resultados. Outra emoção, e uma muito conhecida e que paralisa muitas pessoas, é o medo. O medo é uma resposta emocional a ameaças percebidas ou até mesmo a perigos, preparando a gente para quê? Para fuga ou para luta, né? Ou para proteção. E quando você está com medo, você tem essas duas reações. Ou você luta, ou você foge. Tem uma terceira reação também que é paralisar, né? Tem algumas pessoas que paralisam. Não sei se você já viu alguém paralisado por causa de medo, mas eu tive a oportunidade de, de ver uma pessoa paralisada por causa do medo. Né? Assim, é algo surpreendente. Você fica olhando para a pessoa, você não entende o que está acontecendo. Ah, um, um exemplo clássico, né, de medo é aquela paralisação do Chaves, né? Que ele fica paralisado lá, que as pessoas têm que jogar água. É um tipo de paralisação do medo. Algumas pessoas, diante de uma situação complicada, ela
ela trava, ela paralisa. Agora imagina vocês, até que eu preciso que vocês me respondam aí qual que é a reação que vocês vão ter. Vocês estão caminhando por uma floresta e de repente nessa floresta sai uma onça. Você corre dessa onça ou você enfrenta essa onça? O que vocês fariam diante de uma situação dessa? Falem para mim, por favor. O que vocês fariam? Vocês enfrentariam essa onça ou vocês correriam dessa onça? Bom, o ideal, né, é, seria fazer um barulho, ir para cima, né? Jamais correr, jamais recuar, né? Isso daí é algo que, falando parece loucura, né? Mas é aquilo. É a lei da natureza. Ali, no caso, quem intimida mais é quem vence, né? Mas será que você conseguiria pensar na hora no que fazer? Então, com essa questão do domínio próprio, controle das emoções, se eu estiver presente de forma racional, talvez eu conseguiria. Hoje, sendo sincero, eu acho que eu iria correr, Correr? né? Então, tem que estar crescendo nisso. Josi? Eu acho que depende da. Se eu tivesse alguma arma, alguma coisa para me defender, eu lutaria. Sem arma. Você Não deu de correria, frente não. com ela. Nem que não tivesse arma, eu correria. Sim. Tem uma piadinha, né? Uma piadinha, uma historinha, né? Que é a zoação que fala assim: tava dois amigos, né? Andando pela floresta. Saíram para pescar e depois eles estavam retornando para casa. E aí eles deram de frente com a onça e eles saíram correndo. E aí, num determinado momento, um dos amigos tirou o calçado. Aí o outro virou para ele e falou assim: Você acha que você vai correr mais do que a onça tirando o calçado? Aí ele virou e falou assim: Eu não preciso correr mais do que a onça, só preciso correr mais do que você. Diante de uma situação dessa, né? Você não precisa correr mais do que a onça, você só precisa correr mais que outra pessoa. Mas é só para descontrair. Mas diante de uma situação difícil, o que que acontece? A gente tem as mais diversas reações. Talvez, se a gente tiver o tempo de raciocinar, como o Lucas falou ali, às vezes eu posso fazer barulho, às vezes eu posso enfrentar, pode resolver ou pode não resolver. Às vezes eu posso correr. Se eu correr, vai mostrar que eu sou realmente uma presa para ela. De repente, nesse momento, a melhor coisa é ficar parado, não oferecer perigo para ela, né? A gente não sabe qual reação ela também teria, mas a gente não sabe qual reação a gente teria. Comigo, Oi, no caso, eu correria e deixava o Lucas para trás, né? corria e deixava o Lucas enfrentando ela. Tá certo. Olha, não sei se eu conseguia, com umas pernas grandes. Mas, mas só para vocês entenderem, né, que o medo ele faz parte. O medo ele é um instrumento, né? Ele é um recurso, é uma resposta emocional às ameaças percebidas. Então, o medo vai fazer parte da nossa vida. Mas o medo ele vai nos preparar para quê? Para uma ação, para uma atitude, ou para fuga, ou para luta, ou para proteção. Então, qual que é a grande questão nisso daqui? É saber gerenciar também. Então, o medo, ele não pode paralisar a sua vida. O medo não pode definir o seu futuro, não pode dizer para onde você vai. Muitas vezes nós vamos ficar com medo de alguma situação. A gente vai ficar com medo de mudança, a gente vai ficar com medo de tomar uma decisão, a gente vai ficar com medo de dar o próximo passo, a gente vai ficar com medo de como vai ficar a nossa vida financeira e agora como que vai ser. A gente vai ficar com medo, o medo vai vir, mas ele é só uma resposta emocional para alguma ameaça percebida, porque você não conhece aquele ambiente e aí você tem que ligar o sinal de alerta. Oxe, eu vou perceber melhor as coisas aqui. Mas ele não pode definir o que você tem que fazer.
É você que tem que tomar as próprias decisões. Então, o medo também é uma emoção. Outra coisa que é emoção é a própria raiva. Muitas vezes nós não queremos sentir raiva, né? Mas a raiva é uma emoção intensa que surge como reação a injustiças, frustrações ou até mesmo ameaças, muitas vezes motivado pela ação. Hoje, por exemplo, eu saí de casa e fui encontrar minha esposa no meio do caminho. E veio um cara doidão vindo lá e o cara falou umas coisas para mim e naquela hora eu fiquei com raiva, mas aí entra a inteligência emocional. Porque eu poderia discutir com o cara, poderia ter brigado com o cara no meio da rua, sei lá o que poderia ter acontecido, mas a inteligência emocional já ajustada, alinhada, fez eu tomar outras atitudes. Mas, de repente, diante de uma agressão, diante de uma injustiça, uma ameaça direta ou fazendo alguma coisa para um ente querido seu, de repente a reação pode ser diferente, porque você vai agir pela emoção. Qual emoção? A raiva. E a raiva pode levar você a tomar uma decisão ou ter uma atitude naquele momento que pode vir a trazer complicações depois. Mas é uma reação, é uma ação, é uma atitude, é um sentimento que veio ali, né, uma emoção que surgiu em resposta a uma reação que você teve por causa de uma situação. Mas nós precisamos entender que a raiva faz parte das emoções. E durante o dia, às vezes, você vai ficar com raiva. Uma das coisas interessantes é que você pode usar essa raiva e canalizar essa raiva para você sair da situação que você está, muitas vezes. De repente, você não está bem financeiramente, você pode despertar a raiva. Tem como despertar a raiva, tá? Você pode despertar a raiva e canalizar essa raiva para você tomar uma atitude e resolver sair da situação que você está vivendo. E fazer as mudanças que precisam fazer, ativando o gatilho da raiva. Mas a raiva também é uma emoção. A outra emoção é a surpresa. Surpresa é uma emoção que, que pode ser interessante. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. A surpresa, nossa quinta emoção, é a reação a eventos inesperados, que podem ser positiva ou negativa, dependendo do contexto que a gente esteja. Então, entenda que a surpresa é uma emoção. Às vezes você vai se surpreender com alguém, vai se surpreender com o teu resultado, vai se surpreender com a fase, vai se surpreender com o momento, com as oportunidades que as pessoas vão te dar, e tá tudo certo. Você só não pode permanecer nessa emoção, achando que você tem que se surpreender o tempo todo, achando que as pessoas têm que te surpreender. Por que que muitas pessoas se frustram com as outras? Porque elas ficam esperando se surpreender com as outras pessoas. Elas criam expectativa nas outras pessoas. E aí a resposta das pessoas não é aquilo que a gente estava imaginando. E a gente fica surpreso e a gente acaba se decepcionando. Mas é uma reação a eventos inesperados. Então, ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Depende da expectativa que a gente coloca. E a sexta emoção é o nojo. Resposta de repulsa a estímulos considerados ofensivos ou perigosos, tanto física quanto emocionalmente. Então, nojo, né, é uma coisa que deixa você ruim, às vezes você sente ânsia, né, quando você tem nojo de alguma coisa. Você olha, às vezes, uma situação desagradável, né, uma coisa que te embrulha o estômago ali, você acaba sentindo um nojo, porque você às vezes, muitas vezes sentiu o cheiro também, e aí te dá aquela sensação, aquele sentimento, né? Aquela emoção de nojo, e aí você já não consegue ficar no lugar, ou muitas vezes você fica com nojo da pessoa pela atitude que ela teve, pela reação que ela teve, por alguma coisa que ela fez. Às vezes não é só uma coisa que você viu assim, que te deu nojo, né? Por exemplo, você viu lá alguém que teve um problema lá e teve que vomitar. E acaba te dando um nojo ali daquela situação, né? Que você não consegue muitas vezes nem ver. E se você ficar vendo, você acaba vomitando também. Com outras pessoas, às vezes a gente fica com nojo na situação de que a pessoa
ela falava uma coisa para você e de repente ela foi e fez uma coisa totalmente diferente. Ou ela te traiu. E às vezes você tem essa emoção de nojo em olhar a outra pessoa e você repudia ela. É uma emoção, tá? E a gente carrega isso. Esse nojo, ele tá presente e faz parte dessas emoções. Às vezes, durante o dia, nós vamos ter essas 6 principais emoções. Vai ter uma explosão de emoção. Umas mais, outras menos, mas a gente acaba é, expressando uma ou mais dessas emoções. Então, essas emoções básicas são um bloco de construção para um aspecto mais amplo de sentimentos que experimentamos diariamente. E aí a gente vai ver 4 componentes principais da inteligência emocional, tá? Então, só para deixar claro, né, nós temos as 6 emoções universais, identificadas aí pelo psicólogo Paul Ekman, que é a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, a surpresa e o nojo. São emoções que a gente pode ter durante o dia. Às vezes a gente pode ter delas ou mais de uma delas durante o dia, tá? Tá tudo normal. Volto a dizer, o problema com as emoções é você permanecer com a emoção, com uma única emoção. Mas aí nós temos 4 componentes principais da inteligência emocional. O primeiro é o quê? É a autoconsciência. Para eu conseguir chegar nesse ponto de gerenciamento de emoções, eu tenho que começar a ter a autoconsciência das coisas. Eu preciso ter o reconhecimento e a compreensão dessas emoções. E a autoconsciência, ela vai envolver a capacidade de identificar, de dar nome para essas emoções. Isso vai permitir uma compreensão mais profunda de como essas emoções estão afetando os meus pensamentos e os meus comportamentos. Então, é importante ter um processo de autoconsciência relacionado às emoções. É o que eu falei do episódio hoje. Né? Você andando na rua, você encontra um cara que te fala um monte de coisa do nada, você vê que o cara tá doido, você tem um nível de consciência, pô, não vou reagir. Não tem lógica. Mas dependendo de uma outra situação, poderia até ter acontecido de reagir. Mas por quê? Você tem que colocar a inteligência emocional em prática. Então, não adianta só você saber quais são as emoções. Você precisa praticar essa autoconsciência, você precisa dar nome. Poxa, hoje eu estava triste. Mas por que que eu estava triste? O que aconteceu? Quais foram os episódios? Aí você vai buscar uma reflexão. Vai fazer uma autoconsciência disso. E essa consciência dos impactos, né? Nós precisamos ser conscientes das nossas emoções e como que elas influenciam as nossas decisões. Muitas vezes eu estou triste e eu tenho que tomar uma decisão. Que decisão eu tomo quando eu estou triste? Será que eu tomo uma decisão boa ou será que eu posso tomar uma decisão ruim? Por quê? Porque a emoção influencia diretamente na tomada de decisão. Se eu estou muito alegre, de repente eu posso não analisar a situação como um todo e tomar uma decisão errada. Ou se eu estou com nojo de alguma coisa, e aí eu tenho que tomar uma decisão. Qual será a decisão? É por isso que é interessante a gente conhecer, nominar essas emoções para que a gente possa ser consciente de como essas emoções estão influenciando o nosso comportamento ou também as nossas atitudes. Um outro componente da inteligência emocional é a autorregulação. O que é a autorregulação? É a habilidade de controlar ou redirecionar emoções impulsivas e comportamentos indesejados. Então, todos nós temos comportamentos indesejados. Todos nós temos emoções impulsivas. Nós agimos pelo impulso muitas vezes. E aí eu preciso regular isso. Eu preciso saber onde usar as minhas emoções. Isso inclui manter a calma em situações de estresse e agir de maneira ponderada. Foi o que aconteceu hoje à tarde que eu falei para vocês. Sexta-feira, sexta-feira me aconteceu um outro episódio, aqui perto de casa também. Eu fui levar minha filha na igreja, aí tava voltando andando, e na rua aqui de casa, ela é estreita, e aqui perto de onde eu moro tem uma autoescola.
E os carros estavam parados, estacionados na rua, só que não tem espaço de calçada. E aí, o motorista do ônibus, né, o professor da autoescola, saiu conversando com a outra mulher, um aluno foi para o carro, o outro estava esperando para ir para o ônibus. E não tinha espaço de calçada, não tem calçada. E eles estavam ali naquela parte. Então só me restava a rua, só que estava vindo um carro de lá. E eu saí do lado do ônibus e o carro estava vindo. E o motorista abriu a porta e a porta me jogou para cima do carro. Ela bateu no meu ombro aqui e me jogou para cima do carro. Por pouco, eu não fui para cima do carro. E na hora, eu fiquei bravo. Eu dei um grito para trás e a minha vontade era voltar e discutir com o motorista, porque ele abre a porta do outro lado lá, ele não vê que está ali. Mas ele estava conversando com a outra mulher, falando mal de um outro funcionário. Eu prestei atenção na conversa. E ele abriu a porta e ele, tipo, a porta me jogou para cima do carro. E não pegou no carro por pouco. Nossa, aí a cabeça começa a pensar, né? Um monte de coisa. Se fosse antigamente, teria voltado. Mas aí entra a inteligência emocional, entra essa regulação, né, das emoções, esse gerenciamento das emoções. E aí eu vim pensando. Aí entra a questão da empatia, que é o terceiro ponto, que é se colocar no lugar da outra pessoa. Eu comecei a refletir. Poxa, ele estava conversando? Estava. Ele poderia estar prestando atenção? Estava. Mas ele estava do outro lado. Ele também não viu que eu estava. Ele não viu que vinha um carro. Né? Então, assim, não podia agir naquele momento. Porque naquele momento agiria por impulso. Porque sabe lá qual seria a resposta do cara. E aí começaria uma confusão, porque os dois iriam querer estar certo. E é assim que as coisas acontecem. Mas aí vem uma reflexão muito rápida. Não aconteceu nada. Foi só um susto. Ah, poderia ter acontecido? Poderia, mas não aconteceu. E assim, eu continuei andando, continuei seguindo. Por quê? Porque já tem esse gerenciamento das emoções. E aí aquilo durou o quê? Uns 3, 4, talvez 5 minutos, aquele negócio, aquela coisa. E aí depois falei assim, não, chega, já acabou, já passou, o episódio foi. Virei a chave e pronto, acabou. Já foi aquilo ali. Esse é o gerenciamento das emoções. É ter essa adaptabilidade, né? E pessoas com boa regulação são flexíveis durante as mudanças, lidando com desafios de forma mais eficaz e produtiva. Então, não é de uma hora para outra que as coisas acontecem. Eu tenho que ir trabalhando isso. E muitas vezes vai vir provas como essa para poder saber se você está lidando bem com as suas emoções e como você age. Às vezes você tinha um vício no passado e aí o que que acontece? Você passa por situações difíceis. E aí você vai ter que usar o gerenciamento das emoções. Por quê? Porque a vontade é fugir. Fugir para onde? Para o vício. É ir, de repente, para pornografia, para droga, para bebida, para tantas outras coisas que faziam parte do passado e que era uma fuga que escondia um monte de coisa. Então, por isso que muitas vezes a gente tende a ter uma queda, porque nós não conseguimos ainda gerenciar as emoções. Nil, é fácil fazer isso? Não, não é fácil. É todo dia, é trabalhando, é treinando todos os dias. E aí você vai entendendo as emoções. E aí, por mais difícil que a situação esteja, você fala, opa, peraí, alguém tem que estar consciente aqui, alguém tem que estar lúcido aqui. Né? Então, eu tenho que me adaptar, eu tenho que gerenciar essas emoções e eu tenho que ter empatia. E o que é empatia? É a capacidade de entender e compartilhar os sentimentos dos outros, colocando-se no lugar deles. Então, a inteligência emocional, ela não envolve só as minhas emoções. Ela envolve também a emoção dos outros. Por que que aquela pessoa está agindo daquela forma? Por que que aquela pessoa falou comigo daquele jeito? Por que que aquela pessoa está fazendo isso comigo? Por que que está me perseguindo? Por que que aquela pessoa está agindo dessa forma? Isso é empatia. Empatia não significa que você precisa ser melhor amigo da outra pessoa, não significa... Não, mas é compreender. É não agir de repente com maldade para outra pessoa porque você tem capacidade de se colocar no lugar. Ou não entrar numa discussão com ela porque você tem a capacidade de se colocar no lugar e tentar entender o que que foi que aconteceu.
Então, a empatia, ela facilita a criação de conexões autênticas e também respeitosas, e promove a cooperação e o entendimento mútuo, que é um dos passos ou dos componentes principais da inteligência emocional, a empatia. O que falta muito nas pessoas hoje é essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Muitas vezes você vai ser atendido em algum lugar, principalmente em locais públicos, né? As pessoas não aprenderam sobre empatia. Você chega lá, muitas vezes você não é bem atendido. Às vezes você vai num local que você é cliente, que você vai comprar, e às vezes você não é bem atendido. Oi? Não? Quer falar? Tá tudo certo, Nil. Não, não. Achei que você queria falar. E aí o que que acontece? Falta muitas vezes inteligência emocional para essa pessoa. Porque cada cliente é um cliente. Então, vai atender o Hermes, ele tem um problema, é uma situação. Quando for atender a Josi, não é a mesma coisa, porque os problemas da Josi são outros. Aí vai atender o Lucas, já não é mais a mesma coisa, nem que o Emerson, nem que a Josi. Por quê? Porque o Lucas é outra pessoa totalmente diferente. E quem lida com o público precisa entender isso. Vocês que trabalham com o público, vocês precisam entender. Cada pessoa é uma pessoa. Se você vai atender uma pessoa, depois outra pessoa, cada pessoa, ela tem a sua dificuldade, ela tem o seu problema e precisa ser gerenciado. A empatia, ela faz com que você se coloque no lugar da outra pessoa, né? E entenda o porquê aquela situação, o porquê aquela reação, ou o que que aquela pessoa precisa. Tem pessoas que falam, né? Principalmente na parte de vendas, que o bom vendedor, ele trata o cliente como ele gostaria de ser tratado, né? Vocês já ouviram falar isso? Você tem que tratar o cliente como você gostaria de ser tratado? Vocês concordam com isso? Sim. Eu acho que no primeiro momento, quando você recebe o cliente, sim, tem que ser cordial, tem que ser educado e tudo mais, mas até um ponto de que o cliente também corresponda, né? Essa ideia de que o cliente tem razão em tudo, eu discordo, por exemplo. Mas vocês concordam que o cliente tem que ser tratado como você gostaria de ser tratado? Sim, Sim? Emerson, o que você acha? Rapaz, cara, acredito que sim, tudo bem. Então, e é um pensamento errado. Vou falar para vocês que é um pensamento errado. Por quê? Eu não posso tratar o cliente como eu gostaria de ser tratado. Eu tenho que tratar o cliente como ele gostaria de ser tratado. E como que o cliente gostaria de ser tratado? Aí esse é o desafio do vendedor, de entender como ele gostaria de ser tratado. Porque eu tenho os meus desejos, eu tenho minhas exigências. Se eu fosse tratar todas as pessoas, atender todas as pessoas, né, como eu gostaria de ser tratado ou atendido, talvez não daria certo, porque o nível de exigência hoje é muito maior. E talvez a pessoa não tenha exigência. E aí eu tenho que entender o que a pessoa precisa, o que ela necessita. Então é como ela gostaria de ser tratada. Tem pessoas que só de você falar o nome ou de lembrar o nome dela, pronto, você já ganhou ela. Tem pessoas que você dando um cafezinho, pronto, foi o melhor tratamento do mundo. Então como que aquela pessoa gostaria de ser tratada? Como que eu posso tratar ela, né? Como que eu posso trabalhar com ela para que ela possa ser bem atendida? Por isso que eu falo, você nunca sabe quem é o próximo da fila. Então, assim, o mesmo. Atendeu o Emerson, pronto, o Emerson saiu, veio a Josi. Não é da mesma forma, porque a Josi tem as necessidades dela, o Emerson tinha dele. O Lucas vai vir lá e é totalmente diferente. Então, são pessoas diferentes, são emoções diferentes,
São comportamentos diferentes e a empatia faz parte desse processo. E a empatia, ela é a capacidade de entender e de compartilhar os sentimentos com os outros, ou seja, de se colocar no lugar das outras pessoas. Por que que as pessoas estão agindo daquela forma? E como elas gostariam que as pessoas agissem com ela. E aí isso fica a dica para o relacionamento dentro de casa. Como que o meu marido gostaria de ser tratado? Como que a minha esposa gostaria de ser tratada? Como que os meus filhos gostariam de ser tratados? E aí eu vou corrigindo, aí eu vou ajustando, vou melhorando. Porque às vezes eu quero tratar eles como eu gostaria de ser tratado. Só que eles, não são eu. E aí eu tenho que olhar isso. E aí melhora o relacionamento. O quarto e último ponto são habilidades sociais. Habilidades sociais envolvem a capacidade de se comunicar de maneira clara e persuasiva, construindo relacionamentos fortes e saudáveis. E entra também a questão da liderança e da influência. Ser emocionalmente inteligente permite influenciar positivamente outras pessoas e liderar com eficácia, promovendo um ambiente colaborativo e motivador. Promovendo esse ambiente. Desenvolve, né? A inteligência emocional, ela vai desenvolvendo a nossa habilidade social, a empatia, a autorregulação e a autoconsciência. Tudo isso são componentes da inteligência emocional. E aí tem um ponto interessante, porque nós falamos das 6 emoções universais. Mas estudos já comprovam aí, né, que além das emoções universais, os pesquisadores já descobriram que os seres humanos podem experienciar uma ampla gama de emoções. Estudos identificam 27 categorias distintas de emoções que se interconectam e influenciam de maneira complexa. Já tem uma linha de estudo ainda que eleva esse número de 27 para 36 já. Tá? Então, cada vez eles estão descobrindo mais emoções aí, através de estudos. Então, repete as 6 aqui, universal, né? Mas elas estão dentro aqui de uma categoria de 27. Mas vamos trabalhar nessas 27 aqui. Vamos ver aqui a lista dessas emoções. Admiração, estética, alegria, entusiasmo, contentamento, amor, serenidade, orgulho, empatia, compaixão, nostalgia, solidão, saudade, culpa, vergonha, arrependimento, melancolia, desespero, alívio, medo, ansiedade, preocupação, raiva, hostilidade, nojo, desprezo e excitação. Essas emoções refletem a complexibilidade e a riqueza da experiência emocional humana, destacando a importância da inteligência emocional na navegação da vida pessoal e profissional. O que que acontece? Muitas empresas hoje, elas estão dando prioridade para quem tem pelo menos um treinamento de inteligência emocional, para quem aprende a gerenciar as emoções. Hoje está sendo meio que uma exigência os líderes, eles passarem pelo menos por um treinamento de inteligência emocional. Por quê? O líder tem que saber agir quando ele está sob pressão. Nós estamos sob pressão praticamente o tempo todo, nós precisamos aprender a lidar com isso. E a inteligência emocional, ela vem de encontro, porque a gente não vai agir pela emoção. Você vai ter que ser racional. O Lucas até falou na brincadeira lá da onça, né? Não, se eu tiver tempo de racionalizar, eu vou ver o que eu vou fazer. Às vezes não vai dar tempo, né? Às vezes, diante de uma situação, você não tem... você vai agir por instinto. E aí, o que está mais forte ali em você? A luta ou a fuga? É o que vai sobressair ali. Como que eu vou saber isso? Só na hora. Tem situações que eu vou lutar, tem situações que eu vou fugir. Sabe quando alguém te dá um susto? Sabe que você tá assistindo aqueles... Você já assistiu aqueles videozinhos de pegadinha que os caras se disfarça de árvore, de moita lá, os caras fazem um manequim e dá um susto na galera? Vocês já viram? Garanto que já, né? O que que acontece? Você Sim, vê os diversos tipos de reações ali, né?
A maioria das pessoas corre, elas fogem, elas saem de perto. De vez em quando tem algumas pessoas que ameaçam, às vezes chegam até a bater. Por quê? É uma reação, é a luta. Nem todo mundo vai Já fugir. fiz isso, Nil. Pode falar. Já fiz isso. O filho uma vez foi me assustar e eu escapou de levar um soco, assim. Uhum. Ele virou o rosto assim, mas de acertar de cheio nele. E Mas não assim, é foi um impulso, né? E eu não vi no exatamente. momento. Não é porque Susto. você queria fazer. Foi uma reação diante da situação. É uma emoção. Naquele momento, né, a emoção do medo te deu a possibilidade de reação. Em outras situações, de repente, o medo te deu uma possibilidade de reação de fuga, de fugir, de correr. Em outras, de paralisar, de não ter reação nenhuma. As emoções, elas são doidas, assim. A gente conseguir aprender a lidar com elas, fica muito mais fácil para a gente canalizar essas emoções ao nosso favor. E é sobre isso que a gente vai falar ainda esse mês. Bora para perguntas? Tá aberto aí para vocês perguntarem. Vamos começar, então. É, com relação à questão ali, né, da liderança e também da hipótese de cruzar com uma onça na floresta, onde for, como, como poderia talvez mudar o meu instinto, a minha reação automática perante aquilo, né? Tipo, eu sei que se eu enfrentar, a chance de eu viver é maior, mas meu instinto é sair correndo desesperado. Então, como que eu mudaria esse, tipo, sei lá, meu mindset com relação a isso, né? Porque Informação. é aquilo, às vezes não tem tempo, né? É informação. É através de informação, de conhecimento. Por quê? Por exemplo, quando você tem informação, você tem conhecimento. Eu vou buscar, eu vou pesquisar qual é a melhor atitude. Por exemplo, vamos mudar o foco. Esquece a onça, vamos colocar um urso. O urso é melhor você fingir de morto ou é melhor você fazer barulho? Depende. Depende do urso, né? Dependendo da região lá, o urso, você se fingir de morto, ele não vai nem mexer com você. Ele vai passar batido e vai embora. Dependendo do urso, você vai ter que fazer barulho, se mostrar maior do que ele, pegar galho para parecer que você é maior do que ele, você vai amedrontar ele e ele vai embora. E qual que é a reação, por exemplo, com a onça que a gente estava falando ali? Aí teria que fazer uma pesquisa. A maioria das vezes, se você ficar parado, é até muito mais fácil, porque você não está oferecendo para ela, falando de onça, né? O Emerson aí é acostumado com essa onça. Ali no Mato Grosso do Sul tem bastante. Já deu de Não cara tem muito, mas não. com várias aí no mato. Mas dependendo de como tá a onça, de repente ela saiu para caçar e tal, dificilmente ela vai querer atacar um ser humano, a não ser que ela esteja com um filhote, ou que ela se sinta ameaçada. Mas, de repente, a melhor coisa que você tem a fazer é ficar parado. De repente, não. De repente, é você fazer barulho realmente para ela poder sair. Mas aí é o conhecimento. Você vai para uma mata, você tem que ter um mínimo de conhecimento de algumas coisas, que vai te ajudar a ter a melhor reação. Não significa que você vai ter, porque essa reação ela é emocional. E essa reação emocional, muitas vezes a gente não controla. A gente consegue gerenciar a explosão de emoção que a gente tem na normalidade. Por exemplo, igual você leva um susto, você está dirigindo, você leva um susto. Como que você consegue raciocinar se você vai pisar no freio ou não? É tendo um nível de consciência maior. Já vi várias pessoas, eu já passei por isso, do carro rodar e vi na hora aquela informação: não pisa no freio. Não pisa no freio porque é pior. Não sei se vocês já passaram por uma situação assim. E aí o que fez? É conseguir. O mais difícil é você conseguir levantar o pé do acelerador e esquecer o pé do freio para você conseguir controlar o carro. Mas é um momento que você perde o sentido, você perde a reação ali. E muitas pessoas, às vezes, naquele momento, assusta, coloca o pé no freio, o carro capota. Então, essas emoções aí, elas são muito difíceis de serem controladas.
Mas o conhecimento vai ajudar com que você tenha uma decisão mais rápida dentro do processo. Tem que estudar, então. Tem que estudar bastante. Ô, Nil, Ler bastante. pode falar, continuar falando? Não. Terminei. Tranquilo, pode falar. Ô, Nil, sobre a questão, assim, que você falou dos medos, eu, assim, tomei uma decisão importante na minha vida, e a partir desse momento, dessa decisão, depois dessa decisão tomada, que eu vi que essa pessoa fazia mal para mim, agora, quando eu tenho contato com essa pessoa, eu começo a tremer. Por quê? Por quê? Por que você Agora tem medo agora? eu não sei por quê, eu começo a tremer. Talvez não seja uma emoção. Talvez sejam sentimentos. Talvez seja medo da reação, seja medo de alguma coisa. É difícil a gente explicar, assim, ou falar sem saber toda a situação, né? Mas alguma coisa está desencadeando esse medo. Alguma coisa desencadeia isso. O que mais? Não, o meu era essa dúvida mesmo. Comentou, né, no comecinho lá sobre o sentir as emoções, mas também deixá-las passar, né? Tem algumas emoções que realmente são difíceis de passar, às vezes um luto, um trauma, alguma coisa assim, que demora muito mais tempo, às vezes, mas é, seria mais ou menos tipo, eu vou me permitir sentir essa raiva, e daí o tempo de eu sentir raiva, eu falo, não, agora que eu já senti, eu vou parar de sentir raiva. Como que eu consigo, não sei nem, não consigo nem me expressar direito quanto a isso, mas Você fala controlar isso, gerenciar isso? isso, tipo, vou me permitir sentir a raiva aqui, sei lá, 2 horas. E seja, lógico, isso a gente não é um robô, né, mas Não, mas tem eu como. entendo, eu Tem entendo dessa como. forma, né? Tem como ativar. Tem como ativar. Só que assim, você vai ativar e você precisa canalizar. Tem como ativar, por exemplo, eu vou ativar a ira, né, a raiva, e aí eu tenho que canalizar. Por Uhum, exemplo, sei lá, vamos por uma situação extrema aqui. Sei lá, a pessoa foi abusada na infância, mas o cara morreu. E ela carrega esse trauma todo esse tempo. E aí ela quer acabar com isso. Dá para ativar a ira, dá para ela ir para cima de um saco de pancada de repente, ou as pessoas segurarem ela e ela extrapolar essa raiva, essa ira, jogar tudo para fora ali por um tempo e às vezes 2, 3, 4 pessoas vai ser difícil segurar, vai ser difícil mesmo, porque ela vai quando ativa a ira, a raiva, às vezes a pessoa pode fazer coisas assim que você nem imagina. Tem casos, por exemplo, já relatado de uma mãe que ergueu um carro para salvar o filho. E a própria não tem lógica, assim, você não consegue explicar isso, só através dessa ativação da ira, porque ela te traz uma força incrível. Mas canalizar isso, é igual eu falei, você pode ativar a tua ira, assim, para canalizar, pô, vou fazer acontecer, eu vou ficar tão indignado, tão furioso com essa situação que eu estou vivendo, que eu nunca mais vou passar isso. Eu vou ficar
pé da vida com a minha situação financeira que eu vou ativar a ira e eu vou fazer acontecer. Eu vou sair daqui e vou fazer alguma coisa acontecer. Você vai ficar tão irado, você vai fazer alguma coisa, você vai abrir uma brecha, você vai abrir uma fenda. É uma forma de você canalizar. Tipo, a melhor coisa para você sair de uma situação ruim é você ativar a ira e canalizar ela para que você possa obter o resultado que você quer. Claro, gerenciamento das emoções. É ir lidando com elas, lidando com as emoções, entendendo sobre isso. E cada vez que você vai diante de uma situação, é um resultado diferente. E às vezes você vai ser testado bastante em casa também, para gerenciar suas Hum, emoções. Principalmente, o é, quartel-general é em casa. isso é verdade. E é isso, né, também é no dia a dia, experimentando cada momento, é se conhecendo, né? Tipo, por exemplo, tô em paz. Opa, o que tá tirando a minha paz? Estar sempre em estado de, não de alerta, eu digo, mas de guarda levantada, né? Para identificar isso, se permitir sentir, ou falar, não, peraí, eu preciso ficar em silêncio porque eu tô perigoso aqui agora, né? Sei lá.